Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos mais uma aula de conhecimentos bancários e nessa aula nós iremos abordar um assunto chamado Sociedade de Fomento Mercantil. Sociedades de Fomento Mercantil, conhecida como factories, né? Factories. Professor, essa é aquela famosa troca um chequinho ali, isso, troca um chequinho ali. Exatamente, aquela lá troca o chequinho ali. Vamos lá, né, gente? Esse assunto aqui é um assunto simples, mas um assunto que tem aí umas 2, 3 pegadinhas tradicionais de concurso. E você que estuda com antecedência, com planejamento e principalmente com foco, você não vai querer cair nas pegadinhas tradicionais. Você vai perceber que na vida de concurseiro, cara, quanto mais você vai estudando, mais concurso você vai realizando, prestando, você vai adquirindo novas competências, cara. Você vai ficando craque. Ok? Bora, vamos lá, vamos para a aula. Sociedade de Fomento Mercantil. Cara, olha só. Qual é a atividade principal das factories? Está ali. Modelo mental. Modelo mental, você cria um juízo de valor. Com o seu juízo de valor, você fica imbatível. Qual que é a atividade fim? Fomento mercantil. Professor, o que é um fomento mercantil? Nada mais é que você incentivar um comércio. Um comércio, fomento mercantil, comércio. Tudo bem, gente? Então, essa é a atividade do cara. Essa é a atividade. Sociedade de Fomento Mercantil, Factoring, que é fomentar o comércio. Pronto, ok, calma. Só estamos começando. Essa aula aqui, tá? Eu chamo aula exaustiva. Professor, o que é uma aula exaustiva? Uma aula exaustiva é onde o professor elenca todos os principais pontos que o examinador pode querer cobrar na prova. Ou seja, com uma aula dessa aqui, cara, você fica imbatível nesse assunto. Tá certo? Imbatível. Fomento mercantil é o que? Atividade fim das factories. Não é isso? O que é o fomento mercantil? Fomentar, aumentar, potencializar, provocar efervescência aonde? No comércio. Qual que é a atividade, então? Fomento mercantil. Com outras palavras, atividade de prestação de serviços ligada à compra de direitos creditórios. Parou. Compra de direitos creditórios originados de um contrato de venda mercantil desenvolvido por uma empresa comercial. Acabou. Então, o que as factories vão fazer? Eles vão comprar direitos creditórios. Só que esses direitos creditórios, obrigatoriamente, tem que ser oriundo a uma atividade, uma venda mercantil por uma empresa comercial. Vamos lá, calma. A prática é uma coisa, a realidade é outra. O que é isso? Eu tenho um comérciozinho, tá certo? Vendo bicicletas. Vendi 3 bicicletas lá a prazo. O cara deu um chequinho para 30, 60 dias. 2 chequinhos. É o seguinte, eu pego esse chequinho. Esse chequinho o que é? É um direito creditório meu, tá certo? Eu consegui esse chequinho lá na minha bicicletaria através de uma atividade mercantil. Uma empresa comercial. Aí eu pego esse chequinho e vou lá nessa sociedade de fomento mercantil, a factory, tá certo? Eu vou lá, e vendo esse direito pro cara. O cara compra aquele cheque e ele me dá dinheiro. Claro que vai ter as taxas de juros aí envolvidas nessa operação. Tudo bem. Professor, mas eu vi um negócio. Professor, atenção, aqui é para você ficar competitivo. Tem uma factory lá, beleza. Então, a atividade do factory é isso, tem que estar obrigatoriamente vinculado ao comércio. Professor, mas eu já vi o seguinte, meu colega estava precisando de um dinheiro, o que ele fez? Ele foi lá e trocou um cheque na factory. Está errado, não pode, é proibido. Incorreu em crime, não pode. Essas entidades não podem fazer isso.
Só podem, como falou popular, comprar o cheque decorrente de uma atividade mercantil de comércio. Senão, não pode, vai ser fiscalizado, cara. Tá? Ok? Isso pode cair no concurso. Porque acontece muito. E o examinador gosta, adora abordar, explorar o ditado popular. Então, o que é a factory? Vamos lá. É uma prestação contínua e cumulativa de assessoria mercadológica e creditícia, de seleção de risco, de gestão de crédito e acompanhamento de contas de receber e outros serviços conjugada com a aquisição de créditos de empresas resultantes de suas vendas mercantis ou a prestação de serviços realizadas a prazo. Pronto. Então, cara, resumindo, professor, pode fazer outras coisas além de comprar chequinho? Pode. O que ele pode fazer as férias? Pode prestar o quê? Assessoria mercadológica, tá certo? De creditícia. Pode prestar assessoria de quê? De seleção de riscos. Ou seja, vai lá, dá um curso para fazer uma assessoria, prestar uma consultoria, seleção de risco, o cara que, por exemplo, você vai vender sua mercadoria para o cara que tem um potencial risco de dar o calote. Então, seleção de risco, de gestão de crédito, acompanhamento de contas a receber e outros serviços, ok? Conjugada, principalmente com o quê? Aquisição de crédito de empresas resultantes de suas vendas mercantis ou prestação de serviços realizados a prazo. Esta definição foi aprovada, esse aqui é um conceito não meu, é um conceito, cara, internacional. Olha só, esta definição foi aprovada na Convenção Diplomática de Ottawa, maio 88, da qual o Brasil foi uma das 53 nações signatárias, consta no artigo 28 da Lei 89/91, ratificado pela Resolução 2144 do Conselho Monetário Nacional. Top! Top, top, top! É preciso autorização do Banco Central para abrir, registrar uma empresa de factoring? Professor, porque você olhou para baixo, professor? Para dar um tempo para você pensar. Cara, a aula tem que ser assim, tem que ser interativa, você tem que se interter. Qual o comando da pergunta? O que o comando da pergunta quer saber de você? Muito simples, se as factories estão sob fiscalização. Claro, quem autoriza, fiscaliza. Se o Banco Central falar autoriza as factories, ele tem que fiscalizar. Quem autoriza, fiscaliza. Lembrem disso. O Banco Central, tá? Isso nós falamos muito bem na aula que nós prestamos. Nós fizemos uma aula da Lei 4.595 de 64. Não é isso? Fala o seguinte, que o Banco Central é responsável pelas IFs, instituições financeiras. Então, para responder essa pergunta, você tem que saber primeiro, professor, uma factory é ou não é uma instituição financeira? Se a factory for uma instituição financeira, morreu, pronto. Banco Central faz tudo com ela. Se não for, não. Qual que é a atividade da factory? Fomento mercantil, não é isso? Compra de direitos creditícios, é comércio, então não é uma instituição financeira. Moral da história, resumindo, não é. Ela compra direitos creditórios, cara. Então ele não é uma instituição financeira considerada pelo Banco Central. O Banco Central não considera esse cara como um quê? Uma instituição financeira. Logo, o Banco Central, para você abrir uma factory, não precisa ter o carimbo do Banco Central. Então a resposta, não. Trata-se de uma atividade mercantil e não financeira. Mas, se houver denúncia que a empresa de fomento mercantil esteja realizando operações privativas de instituições financeiras, poderá sofrer fiscalização do Bacen.
Privativas de instituições financeiras. Ah, eu vou lá, troco o chequinho meu. Aí pronto, você está emprestando dinheiro, cara. Você não está fomentando o mercado, então não pode. Isso é pergunta top demais, cara. Vamos lá. As sociedades, as administradoras de cartão de crédito e as sociedades de fomento mercantil são as duas únicas exceções que eu me lembro nesse momento, preste atenção nisso, tá? Que não necessitam da autorização do Banco Central. De novo, as administradoras de cartão de crédito, ok? Lógico que você vai ter que completar essa minha explicação lá na aula desse assunto, que nós já gravamos, está para vocês, e as factories, sociedades de fomento mercantil, disse fomento, não disse arrendamento mercantil, disse fomento, não estão sobre a tutela do Banco Central. Top, top, top. Aqui no LHC Concursos, o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil, pode ter certeza disso. Banco do Brasil, o FCC 2011. Diante desse top, você está tranquilo. As sociedades de fomento mercantil desenvolvem suas atividades. Olha como o examinador ele é sacana. Letra A. Sobre a fiscalização do Banco Central do Brasil. Cara, você sabe que o Banco Central não é um banco, é o cara. É um artigo definido, ele é o cara. Não é isso? Todas as provas de concurso público de carreiras bancárias cobrem do Banco Central. Todas. E sabe que o Banco Central fiscaliza instituições financeiras. Só que no top anterior eu falei para vocês que o Banco Central não considera essa atividade como uma atividade financeira. Então, ela não está sob a fiscalização. O examinador colocou a letra A para o aluno apressadinho. O cara vai lá e marca A, mas está errado. Olha aí, A A foi a questão que o examinador fez para massa e marcar. Sempre faz isso. Vocês já repararam, cara, que ele faz assim, assim que é questão de concurso, tomada de múltipla escolha, são 5 alternativas, né? Das 5, cara, 3 você já descarta, você sempre fica com 2, né? Essas 2, uma foi feita para te enganar, para massa ir lá e marcar o xizinho, que é essa aí, a letra A, e a outra é a correta. Aí, cabeça de examinador. Então a letra A está errada. B. Prestando serviços e adquirindo cheques de pessoas físicas e jurídicas. Adquirindo cheques, cara? Não, ele faz o quê? Ele compra direitos creditícios. Pode ser cheque duplicado, pode ser outras coisas. Está errado. C. Adquirindo créditos de empresas provenientes de suas vendas mercantis realizadas a prazo. Exatamente, cara. Para caracterizar uma operação de factory, necessariamente, obrigatoriamente, tem que constar vendas mercantis realizadas a prazo, a compra desse crédito. Logo, a resposta está correta. Letra C. Professor, estou ficando muito bom em conhecimentos bancários. Eu confesso para o senhor que eu não gostava desse negócio. Mas agora passei até a gostar. Bacana? Vem comigo. D. Financiando o seu cliente por meio de contrato de taxas. Se ele financiar o cliente, está fazendo uma atividade financeira, cara. Aí não é fé, está errado. Ele, inclusive, é proibido fazer essa atividade. C. Com recursos próprios de terceiros captados por meio de depósito interfinanceiro. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma atividade financeira. Não é. Então é letra C. Factory. Vamos lá. É uma operação de fomento comercial, portanto, não sujeita a regulamentações do Banco Central. Isso é para fixar. Para fixar. Você inclui esse cara aí, as administradoras de cartão de crédito. Tá? Professor, mas quem que cuida dessas duas entidades? Essas duas entidades são entidades privilegiadas. Só a proteção de Deus, né, divina, que cuidam dela, né? Olha aí, né? A operação consiste em ceder direitos creditórios só para fixar o conteúdo sobre duplicatas de empresa de factory, recebendo em contrapartida o valor de face em deságio. Como é que acontece isso, professor?
Então a empresa A, vamos lá agora, a operação. Essa empresa A, tá certo? Ela possui, vamos supor aqui, ó, R$10.000 de direitos acreditórios por 30 dias. Tá certo? Essa empresa vai na Factory, tá? E vende esse direito creditório, tá? Né? Vende. E aí a Factory repassa para o cara o seguinte, vai passar o quê? O deságio, né? A taxa de juros cobrados, não é isso? E mais o spread, que é o risco da operação. Então, vamos supor que ele trabalhou com 5%. Pronto. Esse cara aqui, a empresa recebe R$9.500 e a Factory compra esse direito creditício da empresa. Em 30 dias vai lá e recebe. O cliente vai pagar esse direito diretamente para a Factory, não para a empresa. É assim que é a operação. Muito simples, né? Com certeza aí, eu tenho certeza que muitos dos nossos alunos aí já se depararam com situações semelhantes, né? Tá? Isso, né? Essa atividade, inclusive, é muito discriminada, né? Por quê? Porque tem muito bandido aí, né, cara? Tem, eu vou falar pra você, cara, já vi falar aí, algumas coisas aí que o cara vai lá, vende o direito lá, um cheque, rapaz, os caras vão lá e vão cobrar o cara lá com armado, o negócio é bruto. Aí. Beleza? Então, é isso que eu estou falando. Recebendo em contrapartida o valor de face. Qual é o valor de face? Os 10 mil. O Factory recebe. E o cliente recebe o quê? Recebe o quê? O deságio, que é o quê? Os juros que cobra e, claro, o spread da operação. O que é o spread? É o custo da operação, o risco, não é isso? Por isso que uma coisa muito importante sobre os Factories, tá, gente? Ó, muito importante sobre isso aqui. Essas aqui são operações com taxas de juros elevadas. Elevadas. Preste atenção. Taxas de juros elevadas. A grande vantagem dessa operação é que nela é feita a venda definitiva das duplicatas. Isso é muito importante, já caiu em concurso e pode cair de novo. Ó. Venda definitiva. Então a empresa de fomento mercantil compra esse direito definitivamente. Portanto, sem direito de regresso, diferente do desconto de duplicatas. Professor, como assim desconto de duplicata? Desconto de duplicata, você vai lá, desconta a duplicata, se o cara não pagar a duplicata, o que acontece? Com a duplicata, ele desconta na conta corrente do sujeito. Ah, professor, você está integrando os conteúdos? Sim, isso nós já falamos em aulas anteriores. O nosso curso aqui de conhecimentos bancários, ele é super completo. Por ser uma operação com um custo final mais alto do que as taxas geralmente praticadas pelos bancos, é utilizada com maior frequência por empresas de pequeno e médio porte, que têm dificuldade de obter linhas de crédito em bancos. Tá, ok. Legal, né? A taxa cara. Professor, tudo isso por quê? Por que as pequenas e médias empresas utilizam muito essa fonte de crédito? Usam muito esse instituto das Factories? É por isso aqui, ó. Porque a fé passa a ser, na prática, esse fomento mercantil, papo reto comigo, ó, fonte de empréstimo de curto prazo sem garantias. Ó, outra coisa, Factory só vale a pena se for curto prazo, cara. Porque se for de longo prazo, você não vai receber nada. Vai ficar devendo, inclusive, tá certo? Outra coisa importante, essas operações são sem garantias. Professor, mas o senhor falou que no sistema financeiro nacional tem garantia em tudo, sim, só que a garantia da operação é o direito que ele comprou com o crédito, o direito creditício da atividade comercial. Então vai usar as contas a receber como garantia. Cara, isso é importante, coloca na sua cabeça, atividade das Factories. Ó, fontes de empréstimo de curto prazo sem garantias. Por quê? Porque as garantias vai ser utilizada o quê? As contas a receber, os direitos creditórios, creditícios utilizados pelas empresas. Alguns conceitos que podem cair na PAC. O factoring, ó, contas a receber envolve a venda direta de contas a receber com desconto a um fator, o que vai ser descontado, deságio.
Factores são instituições financeiras que se especializam na compra de contas a receber, podendo ser departamentos de bancos ou empresas especializadas nessa atividade. E, finalmente, as operações de factoring. Em geral, são feitas com notificação, pois o factor recebe o pagamento diretamente do cliente. Está? Ok, beleza. Tá certo? Beleza. Então é o seguinte. Lembra da minha empresa bicicletaria lá? Eu vendi o cheque. Então, esse meu direito creditício passa para o cara lá. Mas, professor, você falou na aula de cheque que cheque é uma ordem de pagamento à vista. Eu sei, mas a prática do mercado, você sabe disso. Os serviços prestados pelo factoring são os seguintes. Não é somente a compra, cara. Isso aqui é para fixar, eu já falei isso lá atrás, eu estou reforçando. Não é somente a compra de direitos creditícios, isso pode cair na prova. São organizações especializadas em consultoria administrativa e financeira com análise de riscos. Você pode ter absoluta certeza que o cara não. Ele vai comprar um chequinho, para ele comprar esse direito, ele já fez uma análise gigante, cara. Ele tem certas garantias. Então ele tem uma expertise muito grande na análise de risco. E essa expertise muito grande, ele coloca como serviço da instituição. Cobrança de títulos de vendas. Compra de ativos oferecendo pagamento imediato. Claro, né? O principal é esse aqui. Fechou, tá? Ok, tá. Então é o seguinte, nós estamos aqui batendo na tecla, tá certo? Que a Factory não é uma entidade financeira. Ok, já falamos sobre isso. Eu vou reforçar uma coisa aqui para vocês, de acordo com a Associação Nacional das Empresas de Fomento Comercial, uma informação oficial. Olha só, de acordo com a ANFAC, cara, então tem que saber o seguinte, caiu na prova, é ANFAC. O que é a ANFAC? É a Associação Nacional das Empresas de Fomento Mercantil. Cara, caiu esse cara aqui na prova, você exatamente deve saber o seguinte, que não é o que está falando sobre as factories. Então, olha só, lá define, factory não é empréstimo, não é desconto, não é operação de crédito, adiantamento, não é agiotagem que ocorre muito, criação de moeda e nem gera expansão monetária. Então, factory não é empréstimo, não é desconto, não é operação de crédito, não é adiantamento, não é agiotagem, não é criação de moeda e nem gera expansão monetária. É uma atividade comercial consubstanciada em normas do direito vigente no Brasil e no mundo inteiro. Você pode ter absoluta certeza que o examinador vai fazer de tudo para falar para vocês que as factories, as sociedades de fomento mercantil, elas fazem empréstimos, elas fazem desconto, fazem operações de crédito e assim por diante. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Tá? Vamos lá, segundo ainda lá, a associação. A micro e pequena empresa pode se beneficiar com a redução dos custos operacionais, aumento da liquidez, elevação do grau da alavancagem e diminuição dos custos financeiros. A gente vai falar agora, isso aqui que é importante. Vantagem direta do FEC, são 6. Primeira, as operações de compra de crédito, o pagamento é à vista. Então você vende a prazo e recebe à vista. 2. A garantia de pagamento de créditos comerciais da atividade de fomento mercantil. Ampliação do capital de giro. Atenção, pode cair na prova, gente. Olha só, essas atividades comerciais aqui, normalmente elas são utilizadas para recursos de caixa, fluxo de caixa, capital de giro. Tá certo? Capital de giro. O cara vai falar capital fixo, tá errado. Fixo é investimento de médio e longo prazo. Fixo, capital o quê? Uma operação de curto prazo. Capitalização das empresas, sim, que ela tem o direito a receber no futuro, né? E antecipadamente, né? Acesso às fontes legais de recursos com disponibilidade imediata de dinheiro, amenizando as restrições impostas a micro e pequenas empresas que dependem de empréstimos difíceis. Ou seja, a burocracia para você ter acesso a esse crédito, cara, é muito mais fácil
Tá? É muito menor do que no banco. Rapaz, o banco lá, meu Deus do céu, cara, esse dia precisa de um dinheiro aí, cara, vou falar pra você, cara, o que é isso? Brincadeira. É, papo reto, tá? Ok. Recebi um e-mail uma vez aí, quando falou, professor, eu gosto desses top, professor, coloca mais top pra gente aí. Fixa, né? Vamos lá. Top. Não passa o slide, olho no olho, consciência com seus estudos, comigo. Se envolva na aula. Vem comigo. As instituições financeiras podem operar com factoring. Nós sabemos que a atividade do fomento mercantil factoring não é uma atividade financeira, porque ela compra direitos creditícios. Não foi isso que nós falamos no top lá atrás? Agora aqui a pergunta é outra. As instituições financeiras podem operar com factoring? Professor, eu quero um exemplo de uma instituição financeira. Banco! Pode ou não? Sim, pois foi autorizada pela Carta Circular 2715 do Banco Central. Cadê esse cara, professor? Está aqui. Eu vou ler para vocês, está pequenininho, olha no material de apoio. Carta Circular 2715 dispõe sobre operações de crédito de empresas cujo objeto social seja a prática de compra de faturamento. Primeiro, decidiu, artigo 1º, permitir às instituições financeiras. Primeiro, instituições financeiras. A realização de operações de crédito como empresas cujo objeto social, exclusivo ou não, seja a prática de operações de compra de faturamento, factoring, está aqui. 2. Aporte de recursos de empresas e factories e promotoras de venda. Essa circular entra em vigor na data de sua publicação, fica revogada a circular tal de não sei o que, 28 de agosto de 96. Então está aí a resposta para vocês. Bacana, né? Ok, fechou. Só para fixar aqui, já falei várias vezes, rapidão aqui, vamos lá. O Banco Central somente realiza, isso aqui está lá no site do Banco Central, justificando por que o Banco Central não fiscaliza as atividades de facto. Olha só. O Banco Central realiza a supervisão nas empresas e entidades identificadas em leis que expressamente lhe atribui tal competência e, portanto, não dispõe do poder para fiscalizar quaisquer outras sociedades, a exemplo, as de fomento mercantil. Olha, o Banco Central reconhecendo que não faz a fiscalização e das administradoras de cartão de crédito. Cara, isso aqui é, craque demais, cara. Então, são dois sujeitos, fomento mercantil e as administradoras de cartão de crédito não estão sobre a fiscalização e autorização do Banco Central. De validade nacional, quando desenvolver. Professor, eu quero saber mais disso, só clicar nesse link aqui, você vai ter a informação completa, tá certo? Tá aí para vocês aí mais um top. Vamos para frente aqui. Professor, eu quero saber tudo sobre a legislação. Tá aqui. Então, seção de direitos, Código Civil, artigo 65A178. O professor tem que ler isso aí? Não recomendo não precisa não. Compra e venda mercantil, Código Comercial, artigo 191.212. E, claro, o Código de Ética lá da associação deles lá, Nacional de Empresas de Fomento Mercantil. Pronto, vamos lá. É só compra de direitos creditícios? Não, eu falei para vocês, né? Agora é o seguinte, existem 4 tipos de operações de factors. O examinador já cobrou isso, ele pode voltar a cobrar, então tem que saber. Então, o primeiro tipo, que é o normal, transação com duplicatas. Coisa simples, tá? Envolve a compra de duplicatas a vencer e cheques pré-datados. É o mais comum, né, cara? Né? Transação com duplicatas envolve a compra de duplicatas a vencer e cheques pré-datados. Maturity consiste na assunção
ou seja, na obrigação de todo e qualquer crédito do sacador pela factory, assumindo com isso todos os riscos. Ou seja, você vai lá vender um crédito por chequinho para a empresa da factory lá, não é isso? Cara, aí sim, aí a empresa a empresa da factory vai assumir todos os riscos, tá certo? Ó o tipo. Terceiro, over advent. Adiantamento feita pelo factory para o sacador na compra de mercadorias e insumos. E, finalmente, trust. Olha só. A factory assume a administração financeira e o gerenciamento das atividades produtivas do sacador. Ou seja, ela é uma prestadora de serviços de administração financeira. Tá? Ok. Esse cara aqui, só para entender, ele vai assumir a tesouraria da empresa. Ele vai prestar o serviço de factory também e vai fazer o quê? Fazer toda a administração financeira. Esse maturity aqui consiste na obrigação de todo e qualquer crédito do sacador pela factory, assumindo com isso todos os riscos. Ok, fechou. Bacana? Então aqui tem 4 tipos. Professor, duvido que esse cara cai. Duvida? Aí, finalzinho aqui do cara. Cara, estudar com orientação, estudar com foco, com planejamento, é isso. Abandona o apostilão. Abandona o apostilão. A modalidade de factory, cuja operação se constitui de prestação de serviços de tesouraria, acompanhamento de contas a receber e a pagar, na qual a sociedade de fomento mercantil é mandatária de sua empresa cliente contratante, é conhecida como trusts. Correto. É uma das 4 alternativas. Então, o cara vai ter que saber. Se caiu isso aqui, pode cair em todas as bancas. Pergunta top, cara. Essa prova aqui foi muito difícil. Professor, finalizando a aula aqui, é muito importante que o aluno saiba que factory não é banco, tá certo? Então, a gente fez um quadro comparativo aqui. Banco é intermediário de crédito. De um lado, ele é devedor pela aplicação feita pelos investidores, que são os depositantes. É uma exigibilidade, uma operação passiva, é o tomador de recursos. Na factory, não faz operação de crédito. Trata-se da venda à vista de um bem imóvel, papel de crédito comercial e uma compra à vista em dinheiro desse bem imóvel, recebível mercantil. Não é mútuo. Banco capta recursos de terceiros no mercado e empresta. Faz intermediação de recursos de terceiros da poupança popular. Na factory, não capta recursos. De novo, não capta recurso. Presta serviços de compras de créditos, direitos. Opera com recursos não captados do público. Opera com recursos não captados do público. Não coloca em risco a poupança popular. Banco, em suas operações, remunera-se com a cobrança de juros, remuneração pelo uso do dinheiro durante determinado tempo. Na factory, sua remuneração não tem natureza nem de juros e nem de desconto. É uma venda de uma compra de bens móveis, papéis de crédito comerciais que opera por intermédio de um preço. Banco, spread, é a diferença entre o custo da captação e da aplicação dos recursos coletados no mercado. Ok, isso é o spread bancário. Factor é a precificação de compra de créditos. Pressupõe que no fator do factor está em curso custo de oportunidade de recursos, custos operacionais, tributos e expectativa de lucro de risco. Por isso que tem uma taxa maior. Exercício. Aí, BASA, CESP 2012. As sociedades de arrendamento mercantil, factory, são constituídas sob a forma de sociedade anônima.
E suas operações passivas incluem emissão de debêntures, dívida externa, empréstimos e financiamentos de instituições financeiras. Essa questão cobra muito conhecimento do aluno. Comigo. Primeira coisa, você sabe que arrendamento mercantil, tá? Olha só. Esse cara aqui, ó, arrendamento mercantil. Esse cara aqui não é fomento. Então não é uma factory. Isso aqui é o quê? É um leasing. Tá? É um leasing. Professor, você colocou isso aqui para quê? Para te confundir. Para te confundir. Tá certo? Se fosse fomento mercantil, estaria errada. Mas como é arrendamento mercantil, está correto. Ó. Sob a forma de sociedade anônima, correto. O que é operação passiva? É a forma de captação. Então, o arrendamento, os leasings, pode fazer isso. Agora, as factories não podem capitalizar com debêntures, com dívida externa, não pode. Agora, ele pode sim, com instituição financeira. Logo, a alternativa está correta, porque é arrendamento mercantil. Professor, por que você fez isso? Para você não se empolgar, tá certo? Não se empolgar. Isso aqui é arrendamento mercantil, não é fomento mercantil, tá? Então está correta. Professor, tá aqui, ó. Vamos aprofundar esse assunto aqui. Vamos um pouquinho lá na aula de leasing, né? Clica aqui, está escrito aqui, ó. Olha onde o examinador retirou a questão, cara. Olha só. As sociedades de arrendamento mercantil são constituídas sob a forma de sociedade anônima, devendo constar obrigatoriamente na sua denominação social a expressão arrendamento mercantil. As operações passivas dessas sociedades são a emissão de debêntures, dívida externa, empréstimo de financiamento, instituições financeiras. Passiva, ele vai se capitalizar as empresas de leasing. E ativa, vai emprestar. Suas operações ativas são constituídas por títulos da dívida pública, cessão de direitos creditórios e principalmente por operações de arrendamento mercantil de bens móveis de produção nacional ou estrangeira, de bens imóveis adquiridos pela entidade arrendadora para fins... Opa, deixa eu colocar aqui uma arrendadora, Ctrl B... Tá certo? Para fins de uso próprio ou do arrendatário, supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. Olha aí. Então, a leasing, elas são que... Então, o que eu quero falar para vocês? Vou prestar muita atenção, tá? Muita atenção entre factory, arrendamento mercantil e fomento mercantil. São duas coisas completamente diferentes. BRB, Banco de Brasília, CESP 2011. No cálculo do deságio sobre o valor de face do aditivo, as empresas de factoring consideram, além do custo dos recursos por elas obtidos, o spread, representado a taxa de risco envolvida na operação. Correta. O que está falando aqui? Como é que vai ser remunerada o custo do factoring? Exatamente. Ó. O cálculo é um deságio. O valor de face do ativo, vale 10 mil ativo. Então, se é deságio, o cara não vai receber 10 mil, porque ele vai receber agora, o 10 mil lá na frente. Para calcular esse deságio, está falando que as empresas de factory consideram, além do custo, dos custos por elas obtidos, né, os custos dos recursos por elas obtidos, o spread, representativa taxa de risco envolvida pela operação. Exatamente. Então, o spread é a diferença entre a captação e a remuneração da taxa de risco, né? Principalmente nos bancos. Bacana. Professor, eu quero saber tudo sobre factoring. Então, tá aí para vocês o seu material de apoio. A cartilha do factoring da ANFAC, que é a Associação Nacional da Sociedade de Fomento Mercantil. Tá certo? Dá uma lida nessa cartilha aí que o cara vai ficar craque. Eu tenho absoluta certeza que o examinador não tem como elaborar nenhuma questão diferente disso. Ótimo, encerramento, cara. Olha que frase linda, cara. Eu não sei como é que você está nesse momento, mas a gente sempre tem uma desavença com alguém, não é isso? A gente sempre gera uma mágoa, alguma coisa. Então, preste atenção aí, você que está com esse sentimento no seu coração.
Perdoar é libertar alguém da culpa e descobrir que o prisioneiro era você. Perdoar é libertar alguém da culpa. Você está perdoando o cara. Tira a culpa dele. E você que perdoou, olha só. Você vai descobrir que o prisioneiro era você. Tá? Então você tem que ressignificar, cara. E faz um bem danado, ok? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.